Olá, seja bem-vindo a mais uma live Corra Como Nunca. O tema de hoje, vamos abordar estratégias de treinamento para corredores iniciantes. Muita gente entrando no mundo da corrida, a gente vê, já tem tempo que a gente tem visto muitas pessoas correndo, e isso exponencialmente atrai mais corredores ainda para o nosso esporte. Então, vamos falar sobre todas as estratégias que vocês que estão iniciando agora devem tomar, quais os tipos de treinamento, como fazer o treinamento, quais cuidados tomar, o que é necessário investir. E vamos lá, vamos começar. Então, a gente tem que pensar no nosso treinamento como se fosse um prédio. Imagina quando você está construindo um prédio. É a mesma forma quando você está começando um treino, seja em qualquer modalidade isso, não só na corrida. E aí na corrida, você precisa construir o que é a base desse prédio. A base, os pilares. Porque sem a base do prédio, o prédio não vai ficar em pé. E outra, que pela lógica da física, não tem como você começar construindo do topo até chegar à base. Você tem que começar de baixo, manter uma base bem firme, bem sólida, e depois você vai construindo, andar por andar, até chegar, até alcançar pontos mais altos. Isso, é lógico, parece uma metáfora, mas como é que dá pra gente trazer isso para a corrida? Quando você está começando, você não pode começar fazendo treinamento de uma pessoa que já corre há muito tempo. Você tem que começar com um treinamento de iniciante, aprendendo a correr, aprendendo cada metodologia dentro da corrida. Então, é o que? Os primeiros treinos eles devem ser uma adaptação do seu corpo ao esporte. Você tem que aprender o movimento da corrida, você tem que mostrar para o seu corpo, para o seu sistema cardiorrespiratório, que você está iniciando um novo esporte, que você está se exercitando com aquela mecânica. Então, começando sempre de baixo. Tem uma disponibilidade aí de 20, 30 minutos, dá para aproveitar bem isso. Começa com uma disponibilidade menor para depois subindo degrau por degrau, depois aumentando o tempo que você vai precisar para fazer um treinamento já com objetivos mais ousados, certo? Então, inicialmente o que? Você tem que aprender a correr. Essa é a sua base. E aí, além do treinamento voltado para o seu nível iniciante, você também tem que investir em técnicas de corrida, tem que investir em fazer educativos, investir também em fortalecer a musculatura que você vai utilizar na corrida. E aí você começa o segundo ponto da nossa live, que é uma progressão gradual. Você fez ali a sua base, começando com treinos assim, do zero mesmo, do zero. Não adianta pegar dica com seu amigo que já foi campeão, que já correu maratona. Não, você tem que fazer um treino voltado para iniciante. Você tem que fazer esse tipo de treino, não treino do avançado, treino leve, alternando corrida com caminhada, fazendo rodagens, aquele treino contínuo com tempos bem curtos, nada de 10 km logo de cara. Se não consegue correr muito tempo, começa com 10 minutos. Se não consegue correr 20 minutos, começa assim, 10 minutos, depois vai subindo. Consegue correr um pouco mais? Ok. 20, 30 minutos. Você não começa correndo 1 hora de uma vez. Ah, mas eu tenho gás para isso, sim, mas mesmo assim a gente tem que adaptar o corpo aos poucos, porque se você começa com muito volume, lá na frente, quando você precisar aumentar, você não vai dar conta. Então, começa ali, sempre de baixo, certo? Outra coisa também para investir ali na sua base, na sua progressão gradual, é a disponibilidade de treinos que você vai fazer na semana. Você não vai começar correndo 5 vezes por semana. Você vai começar com
com 3 vezes. Se tiver difícil 3 vezes, começa com 2. Começa 2 vezes, faz 2 tipos de treino, um treino intervalado, um treino contínuo. Ou se você tiver ainda com dificuldade de fazer um treino contínuo, você faz 2 treinos intervalados, essa alternância de corrida com caminhada. E aí conseguiu encaixar na sua rotina, aí você adiciona uma 3ª vez. Mas para quem está começando, 3 vezes é o número ideal. Então, às vezes a pessoa, poxa, eu comecei com 3 vezes no primeiro mês, acho que a partir do segundo mês já posso ir para 5 vezes, 6 vezes, não. Mantenha 3 vezes por um bom tempo. Lembra, você é um iniciante, você está aprendendo a correr. E aí, essa progressão gradual, ela tem que ir conforme a sua evolução. Alcançou, primeiro traça ali um objetivo inicial. Entrei na corrida, quero fazer ali 5 quilômetros. Aí você treina, específico, deixa seu corpo confortável para fazer esses 5 quilômetros. E aí, com menos volume, menos intensidade, depois você começa a subir. Pode mirar numa corrida de 10 km, que já é um pouquinho mais desgastante, e por aí você vai subindo. E conforme você for subindo o seu objetivo, você vai se sentindo mais confortável, e aí você vai também subindo o seu tempo de treino, a sua intensidade no treino, ok? E, como eu falei, fazer mais de um tipo de treino, a gente vai falar agora sobre quais são esses tipos de treino. A maioria das pessoas que começam a correr faz a mesma coisa todos os dias. Determina um tempo, às vezes 30 minutos, 1 hora, ou uma distância, 5 quilômetros ou 10 quilômetros, e faz isso todos os dias. Isso não é para acontecer. Porque assim, quando você está sedentário e adota esse tipo de rotina, você vai evoluir. Mas vai chegar um tempo, e muito rápido, que essa evolução vai parar. Então, o que você faz? Você muda o estímulo. E é isso que eu quero te apresentar, porque não existe só um tipo de treino, só esse contínuo que eu acabei de explicar. Não existe correr só 5 km todo dia. Não existe correr só meia hora todo dia. Existe treino intervalado, fartlek, treino contínuo, longão, treino regenerativo, tempo run. E aí você pode pegar esse tipo de treino e esses tipos de treino e encaixar dentro da sua rotina. Lógico que de uma maneira inteligente, uma maneira que atenda o seu nível. O treino intervalado, que foi o primeiro que eu falei, é o treino mais importante da sua planilha. Ele é mais importante, mas não significa que você deve fazer só ele. Todos são importantes. Só que o que mais vai te dar ali um gás, o que tem que estar presente em maior quantidade na sua rotina, é o treino intervalado. Treino intervalado, que a gente, dentro da corrida, que a gente já está na corrida desde antigamente, é o treino contínuo. Viajei, gente. Esquece. É o treino de tiro. É o treino de tiro. O treino de tiro é quando você alterna corrida com descanso. E esse descanso, às vezes, é parado, às vezes é caminhando e às vezes é trotando, certo? Vai depender do tipo de treino programado para o dia. Você faz um estímulo mais forte do que a sua média de esforço, e alterna com descanso. Por exemplo, um treino que eu sempre repito ele em todos os exemplos que eu dou. 10 de 400 metros com 1 minuto de recuperação. Eu devo repetir tanto porque ele deve ser meu treino favorito, né? 10 de 400 metros com 1 minuto de recuperação. Se você somar esses 10 de 400, eles vão totalizar 4 quilômetros. Imagina aí, você que já corre, você vai fazer 4 quilômetros, você vai fazer num ritmo ou numa velocidade X. Vamos supor que você faz 4 quilômetros a 9 km por hora ou a 10 km por hora. Isso sem parar, de forma contínua. Se você fizer 10 de 400 metros, com 1 minuto de descanso em a cada 400,
você vai ter mais energia, vai ter mais disposição e vai conseguir colocar um ritmo mais forte do que se estivesse correndo 4 km direto. E aí o que você faz? Você aperta um pouquinho. Por isso é chamado de treino de tiro, certo? Você aperta um pouquinho, você vai fazer ali, às vezes, 4 km você faz ali a 9 km por hora, ou no pace ali de 6,30 nessa faixa. Os 10 de 400, cada 400 você vai conseguir fazer a 11 km por hora, a 12 nessa faixa. E aí você aproveita o descanso para recuperar suas energias e vai aplicar mais intensidade durante os outros tiros. E durante o intervalo vai recuperar bem. Durante o intervalo, o que é melhor fazer? Trotando, caminhando, parado. Isso vai depender da programação que você tem. Programação de treino que você tem para aquele dia. Se foi passado ali um descanso sem ser um trote, tanto faz você fazer caminhando ou parado. Agora, se fizer com o trote um descanso ativo, esse descanso ativo ele vai exigir mais do seu corpo. Ele vai te desgastar mais, certo? Vai ajudar na recuperação, que por incrível que pareça, quando a gente descansa trotando, a nossa frequência ela não despenca tanto, não há esse déficit da frequência cardíaca máxima para a frequência de descanso, e você consegue recuperar o fôlego mais rápido para voltar para o estímulo que você estava fazendo. Então, mas isso não quer dizer que tanto faz, nem quer dizer que há um melhor que o outro. Isso depende do objetivo que você vai ter para aquele dia de treinamento de tiro. Também temos o treino chamado de fartlek. O que é fartlek? Fartlek é uma palavra do sueco que significa brincar de correr. Brincar de correr ou jogo de corrida. Tem alguns livros que dizem assim, jogo de corrida, jogo de velocidade. Inclusive eu expliquei isso para um aluno e ele disse que brincar de correr, poxa, que brincadeira mais sem graça. Mas é porque é o seguinte, ele não tem é diferente do treino intervalado, ele não tem uma definição específica, certo? Você vai variar de intensidade, de ritmo, de terreno, de altimetria, sem uma definição de pace, sem uma definição de ritmo. Às vezes você vai apenas aplicar a intensidade proposta e dentro daquela variação que foi te prescrita. Estou enrolando muito, né? Mas eu vou te dizer agora um exemplo de treino fartlek. 10 km de fartlek, alternando 1 km correndo e 1 km trotando. 5 km de fartlek, alternando 500 metros correndo no nível forte, alternando 500 metros trotando. Esses são dois exemplos. Não significa que então fartlek é alternar corrida forte com trote? Não necessariamente. Porque às vezes pode só ser, se for determinado o ritmo, você tem que fazer 10 de 500 no ritmo tal e descansar trotando. Isso é só um treino intervalado com descanso ativo. Fartlek, ele é mais, nesse nível, ele é mais focado na intensidade. Você fazer 500 metros o mais forte possível, descansar 500 metros trotando e vai alternando até completar 5 km. Aí sim é o fartlek. Outro tipo de fartlek também, 500 metros plano, 500 metros subindo, 500 metros plano, 500 metros subindo, até completar 5 km. Ou 500 metros no asfalto, 500 metros na grama, 500 metros no asfalto, 500 metros na grama. São várias formas de trabalhar um treino fartlek. E é um dos treinos que mais ajuda no nosso condicionamento, mais ajuda na nossa periodização. Ele tem que ser usado com parcimônia, com sensatez, porque se exagerado pode te levar a um desgaste extremo e isso atrapalhar o seu treino de corrida. Então, por isso a importância de uma periodização adequada. E também temos aí treino contínuo. Treino contínuo dá para ser feito de várias formas. Pode ser feito em um teste, certo? Um teste de 3 km, teste de 5 km,
ou distâncias maiores. Vou me limitar só a essas distâncias porque o tema da live de hoje é estratégias para iniciantes. Então, se eu der exemplos de 20, 40 quilômetros, aí os iniciantes vão se assustar. Então, vamos lá, vamos focar nessas distâncias menores. Então, os treinos contínuos, eles podem ser feitos em teste, pode ser feito em tempo run, por exemplo. Você tem o objetivo de correr 5 ou 10 quilômetros. E aí, você tem ali na sua planilha 4 quilômetros de tempo run. É o treino que você vai fazer no ritmo que você deseja correr no dia da sua prova-alvo. Então, você vai testar se você está com controle daquele ritmo desejado, certo? Vamos supor, eu quero fazer 10 quilômetros abaixo de 1 hora. E aí, eu passo para a pessoa um treino de tempo run de 6 km. Se a pessoa quer fazer 10 km em 1 hora, eu quero que ela faça 6 km a 10 km por hora, ou convertendo, né, em pace, a 6 por quilômetro. Então, isso é como se fosse um teste para a pessoa. Ela vai correr aplicando aquela intensidade, aquela velocidade, aquele ritmo o ritmo proposto para a prova-alvo. Também temos o longão. O longão que eu já expliquei até, né? Se eu não me engano, semana passada, eu postei um vídeo aqui no feed, que tem gente que fala que a partir de quantos quilômetros é longão? A partir de 20 quilômetros é longão, a partir de 30. Eu explicando para as pessoas como é que é o longão e mesmo assim o pessoal comentando, longão é a partir de 7, longão é a partir de 6, longão é a partir de 20, de 30. Não existe isso, gente. Longão é apenas o treino contínuo de maior duração da sua semana. Então, se você fez 10 de 400 metros, vamos supor uma periodização aqui durante a semana, 10 de 400 metros na terça, 4 de 1.000 metros na quinta e final de semana é o seu longão, você vai fazer 6 quilômetros, 6 quilômetros é o seu longão, porque você fez 4 quilômetros de tiro, os 10 de 400, né, totalizando 4 quilômetros na terça, 4 de 1.000 metros, de novo, 4 quilômetros de tiro na quinta, e no sábado você faz o seu longão de 6 quilômetros, é o treino contínuo de maior duração, então esse é o seu longão. É um treino excelente não só para treinar na sua cabeça para fazer uma prova, afinal você não vai fazer um intervalado numa prova, e também para investir no seu condicionamento aeróbio. Ele trabalha muito a sua resistência. Então, são 2 treinos ali que eu invisto bastante, que os alunos têm quase toda semana, nem toda semana na verdade, mas a maior parte das semanas com esses 2 treinos, intervalado e contínuo. Aí às vezes eu coloco um fartlek, às vezes eu coloco um tempo run, às vezes tem outros tipos de treino também, regenerativo, que é um treino contínuo, mas ele deve ser aplicado quando na necessidade de um aluno precisa de descansar depois de uma prova-alvo, depois de um teste, depois de um desafio, ou apenas para o corpo estar muito cansado, depois de um período de treinamento bem pesado, então a gente aplica esse treino regenerativo. Sobre o próximo ponto, técnicas de corrida. Técnicas de corrida, eu sempre considerei muito importante que cada corredor dê a devida importância, dê a devida seriedade para a sua técnica. Tem muitos treinadores que começaram agora no mundo da corrida, que eles não ligam tanto para essa questão da técnica, porque apareceram alguns estudos mostrando que a técnica de corrida meio que tanto faz. Não é bem assim. Eu corro desde 95 e já tive 2 treinadores por muito tempo, passei muito tempo com esses 2 treinadores. Um me treinou por mais de 10 anos, o outro me treinou por uns 4 anos. E eles sempre bateram na tecla, que é necessário evoluir a técnica. E também, além de eu perceber durante todo o meu treinamento de alto rendimento a importância da técnica, eu vi isso em outras pessoas, inclusive atletas renomados como Usain Bolt. Eu contei essa história aqui antes, vou contar novamente.
E o Usain Bolt, ele era um fenômeno. Em 2002, ele foi campeão mundial juvenil e ganhou com tempos excelentes, só que dentro da categoria dele, né? Em 2004, ele foi para a primeira Olimpíada e na prova principal dele, de 200 metros, que era composta por qualificatória, eliminatória, semifinal e final, ele tinha que correr 4 vezes, né, para chegar, 3 vezes para chegar na final. Ele foi eliminado na qualificatória porque não conseguiu se classificar, né? Ele correu no rendimento abaixo. Ele era muito novo, acontece. E nos anos seguintes ele aparecia ali como coadjuvante. Em 2007 mesmo ele foi vice-campeão mundial nos 200 metros. Ninguém nem sabia quem era o Usain Bolt, sabia apenas que era um fenômeno que veio ali da base. Só que em 2008 ele aprimorou sua técnica, corrigiu o movimento que ele fazia a mais durante a sua corrida, que era um movimento que atrasava ele, e isso vinha de uma característica que ele tinha uma escoliose bem severa. E aí, corrigindo esse movimento, essa técnica, ele teve uma técnica muito mais eficiente, conseguiu aplicar, e foi esse fenômeno que a gente conhece hoje. Em 2008, o mundo conheceu de verdade o Usain Bolt. E ele já deu entrevistas, o treinador dele deu entrevistas, da importância que foi essa mudança de técnica, essa mudança de postura para fazer ele evoluir. Tá, falei do Usain Bolt, que provavelmente todo mundo que está assistindo aqui conhece, só que eu estou falando com iniciantes. E vocês, imagino, eu não tenho pretensão de chegar na Olimpíada. Só que o que essa história ensina pra gente? Que quanto melhor a sua técnica, quanto mais você aprimorar a sua técnica, além de ser mais fácil você fazer a corrida, você vai conseguir gastar energia de forma eficiente. Porque tem certos movimentos que você faz durante a corrida que vão gastar uma energia desnecessária. Às vezes um movimento excessivo de ombro, às vezes um movimento excessivo de cabeça. E aí, às vezes uma elevação excessiva de joelho, e aí você aprimorando a técnica, você vai gastar energia da maneira correta, vai correr melhor, vai correr mais fácil, e ainda entra a parte da prevenção de lesão. Quem fala que a técnica não é tão importante, ela só se atenta a um ponto, dizendo que a gente aprendeu a correr de uma forma, antes de iniciar treinamento de corrida, né? A gente já correu ao longo da nossa vida, quando era criança, adolescente, correu atrás de um ônibus. E aí não precisa alterar isso, porque essa é a nossa identidade. Bom, eu concordo que a gente não precisa melhorar a técnica se for correr atrás de um ônibus, se for correr para atravessar a rua ou algo assim do tipo. Para o treinamento de corrida, para o esporte corrida, você precisa sim de uma técnica melhor, de uma técnica que melhore o seu desempenho, seja você de qualquer nível. Se você tem dificuldades com a corrida, pode ter certeza que aprimorar a técnica vai ajudar sim na sua evolução. E como é que a gente evolui a técnica? Fazendo treino de corrida com mais intensidade. Por exemplo, para quem não sabe, treino intervalado, treino de tiro, ele vai ajudar na sua técnica de corrida. Porque você vai buscar mais eficiência durante o seu treino, e buscando mais eficiência, o corpo mesmo vai dar uma aumentada na passada, vai subir mais o calcanhar, vai subir mais o joelho, vai aterrissar com menos impacto no chão, e o corpo aí vai aprendendo. Só que isso não é o suficiente. Entra mais um pilar para ajudar na técnica de corrida. Os educativos. Os educativos, eles vão te educar, vão educar seu corpo a aplicar a técnica correta de forma automática. Porque vamos supor, eu estou ali contigo numa pista de atletismo ou na pista do parque, alguma coisa assim, e você passa correndo na minha frente. E aí você passa correndo e levanta pouco o calcanhar, corre com a perna arrastando no chão.
Aí eu vou e falo para ti na hora, levanta esse calcanhar, tá muito baixo, tá arrastando a perna. Aí você vai me ouvir e vai falar, beleza. Aí você vai correr. Quando passar 1 minuto que você estiver correndo, levantando o calcanhar, você vai esquecer e vai voltar a correr como antes. Então, só o fato de apontar, olha, você tem essa deficiência na técnica, não vai te ajudar. O que vai ajudar é o educativo. E onde você encaixa esse educativo? No aquecimento. Eu já postei alguns vídeos, vou voltar a postar. 4 educativos que você pode escolher para fazer. Pode escolher não. 4 educativos que você deve adicionar no seu aquecimento. Faz 50 metros de cada um. Não vou conseguir mostrar aqui agora, né? Mas vou até botar no Stories os vídeos dos educativos, que são skipping, é uma corrida com elevação exagerada do joelho, o hop, que é uma corrida com saltos, aplicando mais força no quadril, o dribbling, que é uma corrida bem curtinha, melhorando mobilidade de tornozelo, mobilidade de joelho, de quadril, e o Urfersen, que é uma corrida batendo o calcanhar no glúteo, fortalecendo mais o posterior e educando a cabeça para que você suba mais o calcanhar durante a corrida. Eu vou postar nos stories hoje mesmo todos esses vídeos desse educativo. Se você fizer 50 metros, vamos definir aqui o seu aquecimento. Faz 5 minutos de aquecimento trotando. Depois você faz 50 metros desses 4 educativos, 50 metros de cada, pronto. Você pode fazer a parte principal do seu treino. E aí, fazendo isso todo dia, pode ter certeza que vai melhorar bastante a sua técnica. Outra coisa para finalizar esse ponto da técnica é sobre a pisada. Eu vou pegar, fica aí rápido. Olha lá, esse aqui é um tênis de corrida, Pegasus 40, gosto muito dele, vamos falar sobre equipamentos mais na frente. Muitos pensam, o que é o correto? Pisar com antepé, pisar com médio pé ou pisar com retropé? Gente, eu no início da minha vida de treinador, eu batia muito na tecla de que o correto era pisar com antepé, pisar ali na ponta do pé. Só que eu estava levando a minha experiência de atleta de alto rendimento para atletas amadores. E atleta de alto rendimento tem uma estrutura totalmente diferente de atletas amadores, né? E muitos deles não iriam suportar correr o tempo inteiro só com antepé. E correndo com antepé, você vai ter um desgaste maior da panturrilha e acaba com a panturrilha não preparada, acaba se lesionando, acaba sofrendo de dores. Esse desgaste ele vai trazer, às vezes, uma lesão, uma contratura e vai impedir seus treinos. Então, depois que eu observei isso, eu passei a cobrar menos uma entrada de antepé. É uma corrida mais eficiente, você tem mais absorção de impacto, você também tem menos tempo, quando você está entrando de antepé, você tem menos tempo de contato com o solo, diferente de entrar de retropé, que você tem mais tempo de contato com o solo, afinal você vai fazer isso e sair. Isso e sair. Antepé não, é só isso e sai. E aí, só que a panturrilha tem que estar pronta para isso, então tem que estar muito forte. E aí você dá conta. Se você é um atleta amador, a menos que você tenha feito algum trabalho ou tenha feito algum esporte na adolescência ou antes, que tenha desenvolvido bem a sua panturrilha, então dificilmente você vai suportar isso. Então você tem que correr, pisar, despreocupado qual é o certo. Você tem que só tentar diminuir um impacto. Se você estiver correndo sentindo que está, matando barata, ou que está com muito impacto, aí você também tem que desenvolver isso. Só que não se preocupa tanto com a questão do antepé, retropé, médio pé, certo? Inclusive até, se vocês pararem para observar, corredor amador tem uma técnica diferente de um triatleta, certo?
Os triatletas eles costumam correr muito de médio pé, é uma pisada mais chapada. O corredor ou é assim, né? Ou antepé ou retropé. E assim, às vezes a gente encontra até um atleta de alto rendimento correndo, dando essa pisada, que a gente chama de strike, dando essa strike de calcanhar. Mas a maioria você vai ver entrando com antepé, mas não é para se preocupar tanto com isso. Muitas pessoas perguntam, qual é a pisada correta, mas não é bem assim. Isso você pode ficar livre, certo? Importância do descanso. Lembra que eu falei lá no início, o segundo ponto foi a progressão gradual, que você tem que começar aos poucos. E você começando aos poucos, você não pode iniciar com 5, 6, 7 vezes por semana. Você tem que iniciar dando um tempo de descanso, pelo menos um dia de descanso entre os treinos. E aí, depois você, a depender do tempo que você tiver treinado, do objetivo que você tiver, você pode subir. Enquanto isso não acontecer, 3 vezes por semana no máximo está muito bom, e sempre com um dia de descanso entre eles. O descanso é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente planta durante o treinamento para colher no descanso. A gente desgasta o nosso corpo no treinamento e a gente se regenera mais forte no descanso. Quando você não descansa, você perde essa fase da regeneração mais forte. E aí você só vai cansando, se desgastando, e aí o que pode acontecer? Você se lesionar, você adoecer. E a gente tem que evitar o máximo possível isso. Tem gente que pensa que é besteira descansar. Não é mesmo. E porque que eu quero treinar, não quero descansar. Mas aí pensa o seguinte, você não descansa, uma hora seu corpo vai chegar no limite, você vai se lesionar ou adoecer, e aí você vai ficar um bom tempo sem treinar. Então pensa nisso na hora de negligenciar o seu descanso, ele é importantíssimo. Mais um ponto, nutrição e hidratação. Quando você começa uma modalidade nova, o ideal é que você consulte um nutricionista para adaptar a sua dieta à sua nova rotina, com um planejamento voltado para um atleta de corrida, mesmo que você esteja lá no início, certo? Tá ali no início, tem condição? Vai no nutricionista. Não tem condição, mas aí eu vou te dar a ciência de algumas coisas. A primeira, não correr em jejum, certo? Mas eu vejo fulano fazendo um tal de aeróbio em jejum, de treino em jejum. Bom, isso é um tipo de treinamento que você não precisa se preocupar agora que você está iniciando a prática. Então, o ideal é você comer alguma coisinha antes do seu treinamento. O que é essa coisinha? O nutricionista ele vai saber dizer melhor. Só que as dicas que eu dou é você fazer um lanche leve, um lanche que você já faça que não pese muito no seu estômago e também nada de besteira, né? Pode ser um sanduíche natural, pode ser uma fruta com mel, uma fruta com aveia, entendeu? Uma coisa leve que você sinta que não vai pesar no seu estômago, certo? Comer também, não ficar muito tempo sem comer depois de uma sessão de treinamento. Você tem que se atentar a isso. Às vezes você bota seu corpo em desequilíbrio. Vamos supor, você acordou, comeu, treinou, começou o treino 7 horas da manhã, então você comeu 6, 6 e meia, e aí você vai comer só depois do almoço. Não, os momentos seguintes que você termina seu treino, você está ali consumindo os nutrientes que estão presentes no seu corpo. E aí, uma hora que você comeu 6, 6 e meia, vai acabar os nutrientes, e aí o seu corpo ele começa a consumir os nutrientes presentes na sua musculatura, não só ali na sua gordura, e você acaba sendo prejudicado com isso, você acaba reduzindo o seu estoque. Então, tenha uma alimentação adequada para a sua rotina, não ficar muito tempo sem comer, nem nada assim do tipo. Hidratação, agora que você está numa prática de corrida,
E se você já correu ou fez algum treino aeróbico, você nota que você sua bastante. Se você sua bastante, você perde muito líquido. Consequentemente, você perde alguns sais minerais. E aí você tem que se hidratar mais do que antes, certo? Uma pessoa que está sedentária, uma pessoa às vezes que não faz muito treino aeróbico, às vezes não tem o costume de beber muita água. Então, aí vai ter que se atentar a isso. A sede vai aumentar, mas você também tem que se policiar, certo? Quanto eu devo beber de água por dia? Lembra daquele padrão? 3 litros de água? É por volta disso. Agora me deu uma falhada na memória do cálculo. Se alguém que estiver presente aí na live souber, pode comentar aqui do cálculo certinho quanto à hidratação, é que meio que fugiu. Mas é porque como a maioria das pessoas pesa, como a média das pessoas, do peso das pessoas é ali por volta de 70 quilos, então o cálculo acaba sendo isso, 3 litros de água por dia. Alguns mais, alguns menos, mas essa média, ela é aquela recomendação, né, que dão até de certa forma assim, vira um padrão, né? E durante os treinos também, se possível, se hidratar com frequência, certo? Vai fazer um treino intervalado numa pista de atletismo, fica mais fácil, né? Você ali se hidratando, não tá numa pista de atletismo, tá treinando no parque, já fica mais difícil, né? Mas às vezes tem um bebedouro, então sempre que você estiver no descanso, molhe um pouquinho a boca, bebe um gole d'água. Treino contínuo já é mais difícil, né? Mas a ideia que eu tenho para você é não ficar muito tempo sem beber água, não ficar mais de 1 hora sem se hidratar durante uma corrida. Então, tenta ter estratégias para que você tenha acesso a uma hidratação durante o treino. Isotônicos, essas coisas, isso aí você não precisa se preocupar agora que está iniciando, apenas se o seu nutricionista te passar. Se o seu nutricionista te passar uma estratégia, ok. Mas, qual é um isotônico bom? Gente, tem vários, tem Gatorade, tem uns isotônicos assim que você compra o sachêzinho e dilui na água, mas isso eles têm os seus prós e contras, e os contras também não são pequenos, então não precisa se preocupar com isso. Beba bastante água, beba uma aguinha de coco também durante o seu dia, e aí você vai ficar bem hidratado. O que mais derruba ou impulsiona os atletas que estão começando é a mentalidade e a motivação. Esse é o nosso próximo tópico. Mentalidade e motivação, gente, elas têm que estar presentes na nossa vida. Quando você entra na corrida, você foi motivado por alguém ou por algum objetivo. Às vezes você viu uma pessoa concluindo uma maratona e ficou feliz e quis fazer aquilo também. Essa é a sua motivação. A mentalidade que você tem que ter nisso é que você é um atleta iniciante. E aí você tem que colocar na sua cabeça que qual é a sua meta dentro da corrida. Sua meta é correr uma maratona? Ok. Você é um iniciante, só que você precisa entender que isso pode demorar um tempo. Isso vai demorar alguns anos. Eu disse para vocês, né? Comecei a correr em 95. Minha primeira maratona foi em 2018. E alguns colegas ainda conversando, da época que correram comigo no alto rendimento, falando assim que mesmo assim ainda foi um pouco cedo, porque atletas que correram provas de meio fundo e fundo no atletismo, eles migram para a maratona depois dos 30 anos. Eu já tinha abandonado, né, a vida de alto rendimento, então eu não vou brincar no amadorismo de uma maratona. Mas levou muito tempo. E você, iniciante, não pode botar isso na sua cabeça de imediato. Você tem que, quer correr uma maratona? Coloca ali na sua parede e daqui a alguns anos você vai correr a maratona. Mas ela não pode ser dentro de 1 ano. Não pode ser. Às vezes até 2 anos também já fica demais. Então tenta ali de 3 anos para frente. Essa é a sua meta de vida. E qual deve ser sua meta? O próximo degrau. Você está aqui, começou a correr, tem uma meta. O próximo degrau é completar 5 km. Essa é a sua meta. Você tem que dormir e pensar que a meta é essa, é o próximo degrau, é o próximo passo.
certo? Ou então você também tem que se focar mais no próximo treino, na próxima semana. Qual é, o que eu tenho que cumprir nessa semana? O que eu tenho que cumprir na semana que vem? Essa deve ser a sua meta. Se você já entra pensando na meta do futuro, dificilmente você vai progredir, porque você vai passar muito tempo tendo dificuldades em executar planejamentos para objetivos menores. E aí você vai ver aquele objetivo principal cada vez mais impossível de concluir. Então, tenha ideia. Você é um iniciante, a sua meta tem que ser um passo de cada vez. E para manter a motivação, afinal, se você começou a correr pensando numa distância maior, para manter a motivação você tem que marcar ali, planejar junto com o seu treinador também, o objetivo no seu calendário, e aí pensar sempre nisso, no próximo passo. Depois que você tiver conquistado várias vezes esses próximos passos, aí você pensa numa coisa maior. Mas se você atropelar barreiras, lembra que eu falei lá no início da live que o treinamento de corrida é como se fosse um prédio? Se você começa da base, você não tem como começar de cima. Você também não vai conseguir subir muito rápido. Tem que subir um de cada vez até construir o topo do prédio. Se você faz isso pensando só no topo e quer pular rápido, não vai ter uma base forte, não vai ter uma estrutura forte e vai acabar se decepcionando, se lesionando e abandonando a corrida. E não é isso que a gente quer, certo? Ajustes e adaptações. Durante a nossa rotina de treinamento, a gente tem outras coisas. A gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso estudo e a gente tem o nosso lazer, certo? E é importantíssimo a gente estar ciente dessas coisas na vida. A gente não vive só de trabalho, a gente não vive só de pagar boleto, a gente não vive só... seria ótimo, né? A gente viver só da família. E aí, a gente também, com isso tudo, a gente não vive só de corrida. Que às vezes a pessoa entra na corrida e pensa a corrida 24 horas por dia. A gente não tem que se preocupar com outras coisas. E às vezes essas outras coisas vão gerar uma barreira, certo? Seja da família, seja do trabalho, seja de contas. E aí a gente tem que adaptar a nossa vida a isso, certo? O trabalho está mais pesado, estou indo dormir mais tarde. O trabalho, ou então às vezes você entra num ponto que eu não tinha comentado antes, que era de você adoecer, de você se lesionar. E a corrida ela sempre vai se adaptar a isso. O seu planejamento sempre vai poder se adaptar a isso. É lógico. Não tem gente que pede milagres. Milagres a gente não pode fazer. Por exemplo, chegou gente para mim querendo correr maratona sem fazer o longão. Quem já é da corrida já sabe, né, que não tem como isso. Não dá para fazer esse tipo de milagre. Ou então, eu quero correr tal tempo, mas eu quero treinar pouco. Não dá para fazer esse milagre. A adaptação que eu digo é o quê? Vamos supor, você mudou de trabalho, você não está conseguindo se dedicar tanto à corrida, mas você não quer deixar ela de lado. Você vem com esses ajustes e essas adaptações voltadas para a sua situação dali, do momento. E isso é tudo conversado com o seu treinador, ou você mesmo que ainda não quer buscar um treinador, você mesmo vai ali marcar você que monta seu treino, ou pega a planilha da internet, você tem que ter essa ciência de que precisa adaptar a corrida a seu momento ali, aquele estágio que você está passando na vida, certo? Então sempre vai ser adaptado. Estou trabalhando muito, então essa semana eu vou ter que correr 2 vezes. Preciso dedicar mais tempo à minha família e tudo, então eu vou correr em outro horário, um horário que não atrapalha essa minha dedicação à família. Estou com um projeto novo de estudar para um concurso novo, ou estudar uma nova faculdade. Então, a corrida, ela
provavelmente ela vai ser colocada em segundo plano, mas você não vai deixar de correr, que isso também vai ajudar na sua rotina. Isso tudo dá para adaptar, certo? Isso tudo dá para ajustar. E o último ponto, equipamentos adequados para a corrida. Já quero deixar você super tranquilo que não precisa comprar um tênis de R$ 2.500 logo de cara, logo que você entra. Fique tranquilo. Você que está ali, eu quero correr, mas é um esporte muito caro. A corrida é um esporte barato, gente. Fica caro para quem quer deixar caro. Para quem quer correr com o melhor equipamento, correr com a melhor roupa, com o melhor tênis. O que você precisa? Você precisa de um tênis de corrida e de uma roupa leve. Uma roupa que não fique pesada com o seu suor, não fique quente com a temperatura do local que você está. E só isso. Tênis de corrida. Você encontra vários dentro de 200, 300, 400, 500, 600, 700, até R$ 2.500. Já vi tênis custando aí R$4.000, acho, mais caro, de corrida. Só que, gente, dá muito bem para você correr com um tênis de 400, R$500, mas não tem condição de gastar R$500 logo de cara entrando na corrida, dá para comprar um de 200. A única coisa que esse tênis precisa ser é voltado para a corrida. Não pode ser um All-Star, não pode ser um tênis voltado para futebol, não pode ser um tênis de tênis, né, do esporte tênis, de basquete. Tem que ser um tênis de corrida. E aí sim, você pode fazer seus treinos. Tem outros acessórios que vão melhorar o conforto, que são óculos com bom filtro solar, porque assim, quando a gente está exposto à claridade, realmente dá uma queimada na nossa retina, e aí é bom a gente ter essa proteção, também ter proteção contra inseto. Outra coisa que pode se adquirir cintos de hidratação para pessoas que treinam em locais desprovidos, né, de bebedouro ou de uma estrutura assim que você não consiga se hidratar o tempo inteiro, então pode colocar isso na conta. Mas o essencial mesmo é a roupa leve, uma roupa que não fique pesada com o seu suor, que não fique quente, e um tênis voltado para a corrida. Só isso. Os outros equipamentos são luxo, são à parte. Então, fique tranquilo. E é isso, gente. Essa foi a nossa live, mais um episódio da live Corra Como Nunca. Quem tiver alguma dúvida, enquanto eu estou encerrando, pode comentar aí, ou então colocar aqui, tá vendo? Tem um pontinho de interrogação aqui. Pode mandar alguma pergunta. Vamos voltar com as lives. Eu estou só encaixando na minha rotina, mas quase martelo batido, que vai ser toda segunda e quarta, 8 horas da noite. Quarta-feira já tem mais uma live. Eu vou divulgar o horário amanhã, que nesse horário à noite eu não vou poder, mas provavelmente vai ser no horário do almoço. E é isso. Todo esse vídeo vai ficar disponível no Instagram e no meu canal no YouTube. Para quem não segue, já pode entrar lá. Canal Corra Como Nunca. Pode entrar também no meu canal de mensagens aqui do Instagram, que lá eu envio alguns conteúdos. Você pode adicionar lá. E aí lá tem o link de alguns vídeos do meu canal. E é isso, gente. Quero agradecer a presença de todo mundo. Espero que quem está iniciando aí na corrida tenha pego bem essas dicas. E o principal é não se afobar. Você é um iniciante. Tenha paciência, que uma hora você vai evoluir. Afinal, eu coleciono histórias, gente. Pessoas que começaram correndo do zero, que corriam bem lento, que não conseguiam correr mais de 1 minuto, sem ter que parar, e chegaram à maratona e não conseguem parar de correr mais. É um remédio para a própria vida. E remédio para todos os fatores que eu digo, né? Mental, saúde, físico, estético. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até quarta-feira, na próxima live. Até mais.